Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos novamente com o professor Richard Wolff, um economista político de renome mundial, para discutir o que está acontecendo na China esta semana. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado, Glenn. É um estar aqui. Então, você tem todos esses líderes mundiais do mundo não ocidental se reunindo na China para a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. Hoje em dia, parece que a maior parte do mundo está preocupada com o fim do sistema econômico centrado no Ocidente, ou seja, dívidas insustentáveis, financiarização excessiva. Você pode acrescentar a instrumentalização da dependência econômica. De qualquer forma, parece que estamos assistindo ao colapso, nada lento, do sistema econômico internacional centrado no Ocidente. Enquanto algo novo está sendo construído, ainda não está muito claro o que é. Mas eu queria saber o que você acha de tudo isso e qual a importância disso. Bem, admito que venho de uma perspectiva ocidental. Devo deixar claro, sou cidadão americano. Nasci, trabalhei e moro aqui nos Estados Unidos. Estou falando com você de Nova York. Portanto, respondo à sua pergunta não apenas do ponto de vista do Ocidente, mas literalmente do centro do Império Ocidental atualmente em declínio. Para mim, é algo muito dramático. É muito rápido. Está se desfazendo em um tempo que me parece curto. Entendo que a história humana já viu muitos impérios. O grego, o romano, o otomano, você escolhe, em todas as partes do mundo. E sempre entendi que esse é um processo longo e lento. Então, de certa forma, entendo que é longo e lento. Tenho que me lembrar disso, porque parece que agora as coisas estão se desenrolando muito rapidamente. Não quero resolver isso. Não acho que essa seja uma contradição que deva ser resolvida. Sou mais hegeliano. Essa é uma contradição que constitui a realidade em que vivemos. Então, dito isso sobre o longo e o lento, deixe-me contar como isso parece para alguém que neste momento está impressionado com a rapidez com que tudo está acontecendo. E aqui está o que quero dizer com rápido. A guerra na Ucrânia faz parte disso. E isso tem apenas 3 anos agora, um pouco mais de 3 anos. E veja o que aconteceu. No início, nossos líderes aqui disseram que a Rússia estaria de joelhos, que o rublo viraria entulho. Em outras palavras, que seria uma guerra curta, fácil e unilateral. Ficamos presos a essa narrativa durante boa parte de 2022, boa parte de 2023 e assim por diante. Enquanto o Ocidente acrescentava cada vez mais camadas, mais sanções, mais armas, armas de maior calibre e mais dinheiro. O que vimos é algo muito dramático para nós. Diante de tudo isso, houve uma derrota constante diante da Rússia, cuja moeda não entrou em colapso, cuja economia não quebrou, cujo crescimento econômico, nesses últimos 3 anos, foi mais rápido do que o dos Estados Unidos, se você medir pelo crescimento percentual anual do PIB e assim por diante. Isso é muito dramático e está levando este país a um tipo de cisão esquizofrênica de consciência. Existe uma minoria, quero deixar claro, uma minoria, embora significativa, que vê a Ucrânia como uma derrota. Parte do comportamento do Sr. Trump se deve ao fato de que ele também enxerga dessa forma. Mas a esmagadora maioria dos americanos não admite isso. Eles negam o que acabei de dizer, que a guerra não acabou, que a guerra não está sendo vencida pelos russos, que mais esforço está por vir e será vitorioso quando tudo isso terminar. A maioria dos americanos concorda com a maioria dos líderes europeus, mesmo que para alguns de nós pareça que esses líderes, considerando seus índices de popularidade, sejam uma minoria na opinião pública europeia. Situação complicada. Segundo exemplo, e são coisas pequenas, mas você deve vê-las nesse contexto. Houve um tempo em que tínhamos um ministério chamado Departamento de Guerra, no qual os Estados Unidos copiaram a Grã-Bretanha, que também chamava assim o seu Departamento de Guerra.
Então, após a Segunda Guerra Mundial, quando a posição dos Estados Unidos era de gestor de império global, o nome foi mudado para Departamento de Defesa. Agora, está sendo mudado de volta para Departamento de Guerra. Tente entender o que isso significa. Isso faz parte de um posicionamento dos Estados Unidos em sua própria mente como grande e poderoso, e agora tirando o verniz, a embalagem, para revelar o poder bruto subjacente. No mesmo dia em que anunciaram isso, o exército americano destruiu um barco que estava a 1.600 quilômetros dos Estados Unidos, no Caribe, no sul do Caribe, perto da Venezuela e de Trinidad. Um barco no qual 11 pessoas estavam se deslocando. Ninguém sabe de onde, ninguém sabe para onde, e ninguém sabe o que havia no barco, além das 11 pessoas que foram sumariamente mortas. O que está acontecendo aqui? Não há estado de guerra entre os Estados Unidos e a Venezuela. Não existe ameaça aos Estados Unidos vinda de um barco, um barquinho, sabe? Um barco com 4 motores de popa e que está a 1.000 milhas de distância. Você tem que pensar, por que fariam isso? O que, afinal de contas, faria alguém querer ser o juiz, o júri e o executor, ao mesmo tempo, dessas 11 pessoas, quem quer que fossem? E provavelmente nunca nos dirão quem eram. Talvez em outro lugar, mas não aqui. Certo. E agora, finalmente, punindo o Sr. Modi e os indianos com um aumento na tarifa, que já era alta para eles, porque não pararam de comprar petróleo da Rússia. Esta é uma tarifa secundária. É uma tarifa punitiva. Esta é uma tarifa que, se for mantida, prejudicará significativamente empresas indianas e americanas. O que está acontecendo, na minha opinião, é que esses são atos desesperados. Uso a palavra intencionalmente. São atos de desespero de um governo tentando conter o declínio, porque eles, assim como eu, o veem como rápido. Ironicamente, devo dizer agora, não é tão rápido quanto eles temem. Em parte, é a postura política dos Estados Unidos para justificar a intensidade da guerra tarifária contra o mundo, das sanções contra grande parte do mundo. Essas são ações extraordinariamente agressivas que precisam ser justificadas. E a justificativa aqui é o reforço irônico e, a longo prazo, muito perigoso da noção de um império em declínio por parte daqueles que trabalham arduamente para evitá-lo. Mas eles inadvertidamente, ao terem que justificar o que estão fazendo, acabam ensinando o povo americano a temer um processo que de fato já está em andamento, mas que a maioria deles, na maior parte do tempo, ainda quer negar. Então eles ficam presos entre o impulso de negar e a ironia de que as pessoas que surfam essa onda para chegar ao poder precisam reforçá-la. Algo semelhante, acredito, está acontecendo na Europa. Para justificar 5% do seu orçamento para a defesa, é preciso exagerar a ameaça de uma invasão russa em toda a Europa. É preciso reviver 75 anos de mentalidade da Guerra Fria, como se a Guerra Fria ainda existisse. E, ironicamente, você acaba assustando seu povo, e isso vai voltar para te prejudicar, já que sua liderança grita todos os dias sobre sua incapacidade de lidar com tudo isso. Dito tudo isso, acredito que o que está acontecendo no Oriente é um marco importante no declínio do Ocidente. Não acho que essas coisas acontecerão da noite para o dia, e as vejo cheias de contradições. Então deixe-me explicar brevemente. É um sinal da maturidade econômica do Oriente? Sim. É um sinal de que os países do BRICS, os países da OCS, toda essa parte do mundo, estão começando a se desconectar seriamente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão se comportando como um agente desonesto na economia mundial? Sim, acho que isso está acontecendo. Acho que a Índia está tentando resolver problemas com a Rússia e a China para isolar os Estados Unidos em relação a si mesma. Acho que esses são passos extraordinários acontecendo em um processo longo e lento, mas que está ocorrendo mais rapidamente.
e que os próprios esforços desesperados dos Estados Unidos para conter isso estão tendo o efeito contraditório de acelerar o processo, o que só reforça o desespero americano. Esse é um ciclo perigoso por causa de suas implicações militares. Mas como eu disse, acho que também existem todos os tipos de contradições. Por exemplo, o dólar americano como moeda mundial é definitivamente parte da dominação dos Estados Unidos, do Império Americano, assim como a libra esterlina foi para o Império Britânico antes. Sim, tudo isso é verdade. E assim a ascensão dos BRICS, a ascensão da China, desafia alguns dos privilégios que o dólar concedeu ao Império Ocidental. Mas precisamos lembrar que o dólar também foi a moeda global dentro da qual a China alcançou seu milagre econômico dos últimos 30 a 40 anos. E a Índia também. Então não é como se o dólar fosse algum obstáculo. Veríamos muito mais atividade anti-dólar se eles fossem capazes disso. Mas por que fariam? Ter uma moeda universal não é algo ruim para um país que quer ser o fornecedor universal de manufatura do mundo. Isso é uma conveniência. É um pouco parecido com a relação entre a manufatura chinesa e os grandes varejistas do Ocidente. Amazon, Walmart, Target. Esses são distribuidores em massa da produção em massa da manufatura chinesa. Eles precisam uns dos outros. Sem a China, o Walmart não seria o maior varejista do mundo e vice-versa. Acho que dentro da China você verá, e já há sinais disso, que as pessoas não têm muita pressa em desfazer o dólar. O dólar é muito conveniente, e eles sabem, assim como eu, como economista, diria a você, que a maioria dos capitalistas prefere lidar com uma situação que tem custos do que enfrentar a incerteza do que aconteceria se o dólar deixasse de ser a moeda global. A China tem controles de capital. O yuan chinês não pode, pelo menos ainda não, desempenhar esse papel. Ninguém mais pode. Então, além de certo ponto de análise, se realmente começarem a seguir nessa direção, haveria uma incerteza sobre pagamentos globais e moeda de troca global que muitos capitalistas não querem ver, não querem ter que lidar e não querem ter que se proteger contra as consequências disso. É um processo mais complicado do que você pode imaginar. It's a more complicated process than you might imagine. Yes, one empire is dying, and Sim, um império está morrendo e algo novo está surgindo. Mas esse é um processo lento, porque quem está morrendo está desesperado para impedir isso. E aqueles que estão herdando o novo manto são, compreensivelmente, muito cautelosos e nervosos sobre como isso está acontecendo, e sentem a necessidade de gerenciar isso de forma muito intensa. Eu nem sequer mencionei a dimensão militar de tudo isso. Você deve estar ciente de que isso também é um perigo à espreita. Se você provocar o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, se você os privar de sua hegemonia econômica e, portanto, de sua hegemonia política, eles podem decidir recorrer ao que resta, que é a hegemonia militar. E isso em um mundo com armas nucleares é muito assustador. E eu teria que lembrar a todos que o orçamento recém-aprovado aqui nos Estados Unidos reforça tudo o que o governo está fazendo em relação ao Departamento de Defesa, agora Departamento de Guerra, e a uma entidade totalmente nova, que é um novo exército interno chamado ICE, cujas ordens atuais lhe concedem algo em torno de 170 bilhões de dólares nos próximos 5 anos para multiplicar seu tamanho várias vezes. Sim, atualmente eles têm ordens para deportar imigrantes indocumentados. Mas eu pediria a todos que se lembrassem de uma lição histórica muito profunda. O exército, que é organizado e faz coisas horríveis no exterior, mais cedo ou mais tarde volta para casa e faz essas coisas em casa. Esse novo exército pode deportar qualquer pessoa. Eles ainda não podem legalmente, mas quem sabe para onde isso vai? Mas isso mostra uma sociedade que está apostando seu dinheiro nas forças armadas, mesmo ao preço de desmontar ou aceitar o desmonte de sua hegemonia econômica e política. Acho que você está absolutamente certo, especialmente sobre o dólar. Os Estados Unidos, bem como Trump sugeriu,
seria como perder uma guerra mundial se eles perdessem esse privilégio. Mas você também vê, do lado chinês, por exemplo, que eles enxergam benefícios em usá-lo, então não estão com tanta pressa para desmontá-lo. Dito isso, eles estão, claro, experimentando alternativas para não ficarem em uma posição muito fraca, caso algo dê errado. Mas parece que está se formando uma espécie de tempestade perfeita, porque, bem, há 500 anos foi quando as potências marítimas europeias começaram a conectar o mundo por mar, estabelecendo impérios de postos comerciais. Depois, mais tarde, veio a Revolução Industrial, que lhes deu domínio tecnológico e industrial, levando também à colonização do mundo. Sim. O que parece estar escapando agora, porém, são séculos de uma ordem econômica liderada pelo Ocidente. Quando os Estados Unidos tentaram se separar economicamente da Grã-Bretanha com o sistema americano, eles se organizaram, mais ou menos, em torno de 3 pilares. Um era a independência industrial e tecnológica, com sua base manufatureira. O segundo eram os corredores de transporte, com estradas e portos. E o terceiro era o setor financeiro, com o Banco Nacional. Esses 3 pilares também têm sido a fonte de domínio, ao que parece, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Mas se olharmos o que está acontecendo, todos esses pilares parecem estar desmoronando ao mesmo tempo. O poderio industrial se foi. A dominância tecnológica também está sendo rapidamente superada pela China. Vemos o controle dos principais centros de transporte ao redor do mundo também se desfazendo com a iniciativa do Cinturão e Rota e outros projetos de conectividade física. E o último, é claro, o sistema financeiro, no qual agora vemos alternativas ao SWIFT, novos bancos de desenvolvimento e experimentos com outras moedas. Então, tudo o que realmente falta é algum arranjo institucional para unir tudo isso e reunir todos os grandes atores. Mesmo 2 ou 3 semanas atrás, quem teria imaginado ver essas imagens de Xi, Putin e Modi rindo juntos? E bem, hoje o Trump tweetou: "Onde está aqui?" Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China mais profunda e obscura, que tenham um futuro longo e próspero juntos. Não sei bem o que pensar disso, mas de novo, parece que a mentalidade ainda é: ou você segue o modelo americano, ou sabe, vem aqui e preste tributo. Caso contrário, você está, como ele disse antes, conspirando contra a América. Essa foi a palavra que ele usou para o que eles estavam fazendo na China. Eles estavam conspirando contra a América, porque estavam tentando se libertar. Então isso não é eu sei que provavelmente vai acontecer muito devagar, e concordo, mas todas essas significativas, no entanto. Sim. Quero dizer novamente, lembrando que você e eu estamos sentados no lado em declínio do espectro. É muito rápido. Eu penso na cultura europeia. Tipo, se você voltar à época em que eles começaram a navegar com seus navios pelo mundo e a construir seus impérios coloniais. Mas também volto àquele período, embora eu pense mais em termos da Renascença e da Reforma e de todo o desenvolvimento da Europa, enquanto ela se deleitava com sua imagem de si mesma como o centro do mundo. O centro cultural, o centro político, o militar. Foram vários séculos de intensa autocomemoração, o que permitiu que atravessasse muitas de suas contradições. Eles se mataram uns aos outros, em uma escala que provavelmente o resto do mundo nunca viu, culminando nas 2 guerras mundiais, etc, etc. Mas é impressionante que tudo isso, que consideramos garantido por mais de 500 anos, ou seja, lá qual for o número, esteja desmoronando. Mas está e não está. Deixe-me mostrar novamente a contradição. Quando olhamos para o nosso presidente aqui nos Estados Unidos, notamos que em sua posse, ele alinhou no palco atrás dele não os maiores pensadores, não os maiores atletas, não os maiores poetas ou atores e atrizes. Ele reuniu os bilionários, os Musks, Zuckerberg e todos esses. Na outra noite, acho que foi ontem ou anteontem, houve um grande jantar na Casa Branca,
E todos nós vimos fotos desse evento, onde todos os líderes de alta tecnologia vieram da Califórnia e se sentaram com o presidente. O único excluído foi Elon Musk, porque ele se comportou mal, então o Sr. Trump teve que deixá-lo de lado. Isso também é um recado para as outras pessoas à mesa. Se você se comportar, estará nesta mesa, e se não, não estará. E agora os passos ainda mais importantes das últimas 2 semanas. O governo dos Estados Unidos adquiriu uma participação de 10% nas ações da Intel Corporation, uma das gigantes da Califórnia, com um acordo escrito que permite a compra de mais 5%. Se você possui 15% das ações de uma empresa como essa, você é de fato um tomador de decisões. Você está entre o que chamamos de principais acionistas, que são os donos dessas empresas e que podem ter um efeito desproporcional sobre quem está no conselho de administração e sobre o que eles fazem. Bem, isso é extraordinário. Para salvar a empresa, foi dito por segurança nacional, foi dito, o governo e a alta cúpula dessa corporação tornam-se a mesma coisa. Bem, vejamos. Isso significa que se os trabalhadores entrarem em greve nessa empresa, estarão fazendo greve contra o governo. O governo enviará soldados, como às vezes acontece. Então, isso será uma greve contra o governo? O sindicato ficará impossibilitado de funcionar? O governo vai expulsar o sindicato do jeito que está fazendo agora com os funcionários públicos em nível federal, onde estão removendo diretamente o sindicato? Quero dizer, estamos falando de mudanças realmente grandes na estrutura interna do capitalismo americano. Houve um acordo feito com a NVIDIA e a AMD. O governo recebe 15% da receita delas por serem autorizadas a vender máquinas de fabricação de chips para a China. Agora o governo é parceiro dessas 2 corporações. Agora, se você se lembra do que foi o fascismo alemão ou o fascismo italiano, a fusão do alto escalão das empresas alemãs com o partido nazista ou dos fascistas de Mussolini, você deveria parar e respirar fundo aqui. O que está surgindo na América é um capitalismo que tem 2 bases, as grandes concentrações de capital. Vanguard, BlackRock, Blackstone, conhecidas no mundo todo porque começaram a ser os capitalistas do mundo, e a alta tecnologia, que é a única parte ainda dinâmica do sistema capitalista americano. Grandes financistas e alta tecnologia. E o Sr. Trump está se posicionando como o porta-voz deles. E será que eles sacrificariam grande parte do restante do capitalismo americano? A resposta é sim. E por que eu diria isso? Porque eles já vêm fazendo isso. Eles lucraram com os últimos 30 ou 40 anos de neoliberalismo globalizado. Eles são os vencedores. Eles controlam o mercado global, têm o capital global em suas mãos e compraram grandes porções dele. A esquerda em Berlim luta por um sistema de controle de aluguéis e descobre que o maior proprietário de imóveis em Berlim é americano. Não me lembro se era Blackstone ou a BlackRock, mas uma delas é a principal proprietária com a qual eles têm que lidar. Uau! Isso é uma reorganização extraordinária do capitalismo americano para ser o agente principal. Se você gosta da velha noção, o Comitê Central dos Capitalistas, esse Comitê Central, o governo dos Estados Unidos, reconhece os financistas, a alta tecnologia e o resto. Eles não se importam. Eles vão lucrar com o quadro global total e querem acordos com os chineses. Eles não querem guerra, e isso também é uma contradição, porque o Sr. Trump quer que eles pensem que sua dominação global é o melhor caminho a seguir. E eles não têm certeza disso. Muitos deles não querem isso. Não gostam disso, e discutem e resistem a isso. Essa disputa está acontecendo aqui, e será tão poderosa para moldar o que acontece agora quanto a contradição entre a China e os BRICS de um lado, e os Estados Unidos do OS e o G7 do outro. Esta é uma nova economia tecnológica que você está descrevendo. É algo que já foi experimentado no passado. Se você tem essa relação entre o público, o governo e as forças de mercado, ou a oligarquia,
Historicamente, vê que os liberais no início do século XIX viam o livre mercado como uma forma de restringir o poder do Estado para garantir que ele não se tornasse poderoso demais. No final do século XIX, os interesses do capital se tornam poderosos demais com o surgimento dos oligarcas. Muitos liberais, então, passam a ver o Estado como um parceiro para limitar o poder dos proprietários do capital. O problema é quando o capital e o governo andam de mãos dadas, especialmente se começam a fomentar uma ideologia de que os indivíduos devem se subordinar à nação, ou com excesso de militarismo e outras ideologias. O indivíduo fica em uma posição muito fraca. Então, quando você vê o presidente preenchendo a primeira fileira com esses bilionários da tecnologia e, essencialmente, alinhando os interesses deles com os interesses do Estado, andando juntos, isso costumava ser uma boa descrição de uma economia política fascista. Mas para onde isso vai a partir daqui? Porque, novamente, não é só na esfera internacional que você vê esse declínio econômico do Ocidente, mas até mesmo dentro das nossas sociedades. O capitalismo não está funcionando como deveria. E muitos dos valores e ideais nos quais nossos governos costumavam se apoiar para obter legitimidade estão todos desmoronando. O que significa que deve haver uma fonte diferente de legitimidade. No entanto, é difícil ver como isso vai terminar. It's hard to see how this is going to play out well, though. I don't think it's going to play out well. I think what you have here in the United Eu não acho que isso vai acabar bem. Acho que o que temos aqui nos Estados Unidos ainda não temos fascismo, mas temos a montagem das condições e das peças. Elas vão se juntar em um fascismo? Poderiam, com certeza. Vão. Eu não sei. Acho que ainda é um pouco cedo para dizer. Mas veja, não faltam indícios de para onde isso pode ir. O mesmo presidente, que está aumentando enormemente o orçamento de defesa e expandindo enormemente o ICE, como um exército interno, já mostrou que está disposto a enviar esse exército para cidades. Portland, Oregon, em seu primeiro mandato, agora para Los Angeles em seu segundo, e com ameaças agora para Nova York e Chicago. and with threats now for New York and Chicago. Okay, what are you sending them in there for? Ok, por que você está mandando eles para lá? Para combater o crime? Quero dizer, ninguém, e falo sério, ninguém em uma posição séria disse algo parecido com isso. A maioria das nossas estatísticas de criminalidade mostra uma queda nos crimes nos últimos anos. Não que isso seja tão importante assim, mas a realidade, ele teve que inventar isso. Ele teve que ir para as áreas rurais, que pensam, nas áreas rurais deste país, há um medo da cidade. Muitas pessoas do interior não vão para a cidade. E quando você pergunta por que nunca vão para a cidade mais próxima, vou ser baleado ou vão roubar minha carteira. Mas isso são fantasias. Eu moro na cidade de Nova York. Ninguém roubou minha carteira, ninguém nunca atirou em mim, etc, etc. Nobody stole my wallet, nobody has ever shot at the, etc., etc. You're seeing the president have to hype. Você está vendo o presidente ter que exagerar a morte de 11 pessoas em um barco a 1000 milhas de distância e depois falar sobre o tráfico de drogas. Sabe de uma coisa? Drogas estão em todo lugar. Eu posso conseguir drogas em qualquer lugar de Nova York ou de qualquer outra cidade americana. Isso é um grande problema. Então ele vai falar sobre isso, mas também vai falar sobre crime. Ele vai inventar coisas para justificar o uso das Forças Armadas. Agora que ele está se tornando acionista de uma empresa, será que vai usá-la para isso? As manchetes nos Estados Unidos hoje diziam que o ICE foi a uma fábrica na Geórgia que fabrica baterias de automóveis durante a noite e prendeu centenas de trabalhadores sob a alegação de que são imigrantes sem documentos. Bem, acontece que uma pequena pesquisa mostra que houve alguns acidentes industriais naquela fábrica, e os imigrantes indocumentados aproveitaram a oportunidade para denunciá-los, o que desagradou a administração. Agora, pode ter certeza de que nenhum imigrante indocumentado que trabalhe lá vai denunciar nada, porque todos estão sendo deportados, e ninguém sabe quem vai substituí-los. Estamos vendo sinais de tudo isso. O povo americano vai apoiar isso? Ainda não está claro. Não temos o AfD na Alemanha, nem Le Pen na França, nem Farage no Reino Unido, nem Meloni na Itália.
Farage in Germany or Meloni in Italy. We don't have that yet. But we have the same. Ainda não temos isso, mas temos as mesmas divisões. Temos uma esquerda emergente, que é forte nos Estados Unidos, não muito bem organizada, mas forte. É por isso que estamos prestes a eleger um muçulmano socialista como prefeito de Nova York, a maior cidade do país, e parece que ele vai ganhar. E só pode ser derrotado se o seguinte evento ocorrer: que o atual prefeito de Nova York, que foi acusado de todos os tipos de corrupção, cujo governo inteiro agora está na prisão ou aguardando julgamento por corrupção, e que foi perdoado por algumas de suas corrupções anteriores pelo Departamento de Justiça ao escolher não processá-lo, apesar das evidências serem enormes. Despite the evidence being huge. It was announced this morning that he may be. Foi anunciado esta manhã que ele pode ser nomeado o novo embaixador dos Estados Unidos na Arábia Saudita para fazê-lo desistir de buscar a reeleição, porque seus votos poderiam ir para o oponente do socialista muçulmano, que de outra forma se tornaria o prefeito. Isso é um ato de desespero. É politicamente grotesco, obviamente. A reportagem, aliás, saiu na edição de hoje do New York Times, que é o jornal mais prestigiado do país para esse tipo de notícia. Você está vendo a decisão de fazer isso e a decisão daqueles representados pelo New York Times de expor isso imediatamente como um esforço para impedir que aconteça. Agora você vê as lutas que estão ocorrendo aqui, que são muito importantes. Eu diria que tudo isso é uma rede interna complicada de contradições e lutas para lidar com o declínio do Império dos Dallas e o surgimento do que você está vendo. Veja, toda empresa que conheço aqui nos Estados Unidos que está envolvida de alguma forma com o comércio internacional, compra do exterior, vende para o exterior, tem depósitos no exterior ou instalações de produção. Todas elas estão urgentemente repensando sua estratégia para os próximos 5 ou 10 anos, porque o mundo mudou. Elas não querem estar em um país que terá tarifas pesadas que afetam seus negócios, ou que vai aumentá-las, reduzi-las, adiar sua implementação ou eliminá-las. A incerteza é algo que eles não acham que vai desaparecer. Eles sabem que o Sr. Trump estará lá por mais 3 anos. Eles sabem que o apoio ao Sr. Trump é grande o suficiente para que mesmo que ele saia de cena, quem vier depois, não estou dizendo que todos tomarão decisões da mesma forma, porque não tomarão, mas nada além de uma reavaliação está acontecendo. Se você quer uma prova de que a reunião em Pequim e Xangai e assim por diante foi importante, é isso. Todo país, toda empresa está tentando descobrir o que fazemos, qual é a nossa estratégia se essas tarifas persistirem, se forem retiradas e, acima de tudo, diante da incerteza que agora foi lançada sobre o mundo. Eles podem culpar o Sr. Trump, e sem dúvida vão. Mr. Trump, and no doubt they will. But that's a footnote, by the way. Mas isso é apenas uma nota de rodapé, aliás. Todo líder no mundo, independentemente dos problemas econômicos que enfrentam, Europa, Ásia, África, América Latina, todos estão colocando a culpa no Sr. Trump. E há um fundo de verdade nisso, pois seus problemas realmente pioram com as tarifas, as sanções, seja o que for. O Sr. Trump mobilizou a maior hostilidade global contra os Estados Unidos como nação que se poderia imaginar. E estamos apenas no começo de como isso vai se desenrolar. E toda empresa está se perguntando sobre isso e tentando entender. Claro que estão suspendendo. Eles dizem ao Sr. Trump, vamos investir 800 bilhões de dólares, como fez a von der Leyen da OIM. Nós vamos investir. Isso não custa nada. Não significa absolutamente nada. A verdade é que não fazemos ideia de qual será o papel dos Estados Unidos em nossos futuros investimentos, porque é impossível tomarmos uma decisão racional. Então vamos calar você dando algo que possa contar ao seu povo. Depois veremos como as coisas estarão daqui a 2, 4, 6 anos. E então diremos para onde vamos. E vamos usar isso como uma ameaça, porque se você fizer coisas que não queremos, vamos rever o compromisso e culpar você por desfazê-lo. Todo mundo aqui sabe disso.
O declínio do Império Americano está, amargamente eles não gostam disso, colocando o poder nas mãos dos capitalistas, um contexto que é a última coisa que eles gostariam de enfrentar. Well, as you said, all this Bem, como você disse, toda essa incerteza é justamente o que o mercado, as empresas e os estados querem evitar. Todos estão em busca de previsibilidade. Por isso, acredito que o que está acontecendo agora na China, a tentativa de construir uma nova base, chama muita atenção de países e empresas que buscam alternativas que possam oferecer estabilidade. Para mim, o principal choque foi perceber que não só países como Coreia do Sul e Japão estão agora questionando o sistema de alianças com os Estados Unidos, mas também buscando diversificar e reconsiderar com que tipo de sistema econômico querem se alinhar. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, quando o mais importante que os Estados Unidos podem fazer é promover mais confiança, vimos essas tarifas contra a Índia, a tentativa de humilhar a Índia. Isso não faz sentido para mim. Mesmo que você queira mais obediência e lealdade, essa forma de agir é humilhante publicamente. Basicamente pedindo para que eles se sentem na cadeira, ao lado dos europeus, mais ou menos em frente à mesa do Trump. É muito difícil para mim entender por que isso foi feito dessa maneira. Parece apenas um exercício de autossabotagem. Não sei se você tem algum comentário final sobre isso antes de nós. I'm not sure if you have any final thoughts on this before we wrap up. Antes de encerrarmos, deixe-me tentar explicar do ponto de vista dos Estados Unidos por que essa contradição que você resumiu tão bem existe. O Sr. Trump, assim como toda corporação e país, está tentando descobrir como lidar com o declínio do Império Americano. Como tentei dizer no início, ele está preso nessa contradição. Por um lado, ele precisa fazer concessões para tentar desacelerar esse processo. É isso que ele está tentando fazer. Por isso, ele se encontrará com Putin e fará coisas surpreender você. Por outro lado, ele precisa ser o porta-estandarte da negação, porque a massa de pessoas que votou nele, os que o colocaram no poder, são justamente aqueles que foram prejudicados nos últimos 40 anos. Eles são, em sua maioria, trabalhadores brancos do setor manufatureiro, homens, junto com suas famílias e comunidades. Eles realmente foram prejudicados. Perderam seus empregos, perderam sua renda, perderam sua segurança, e suas famílias e comunidades foram gravemente afetadas, ainda são, por esse processo que ainda continua. Eles querem uma reversão dos 40 anos de história. Eles literalmente querem que a América volte ao passado. Make America Great Again. Expressa o que eles desejam. Eles querem um líder poderoso, forte o suficiente para obrigar o mundo a retroceder 40 anos. Ele não pode sobreviver, nem mesmo no cargo para o qual foi eleito. Ele não pode sobreviver se essas pessoas perderem a confiança. Ele precisa ser o grande líder durão. Eles querem os Estados Unidos dos anos 70 e 1980, quando eram a potência hegemônica global. The global hegemon, or if you like, the 1990s. Ou, se preferir, os anos 1990, o momento unipolar de que o professor Mearsheimer nos fala, etc. Ele precisa desempenhar esse papel. Então, quando se trata da Índia, ele quer acomodar alguma coisa. Será que ele conseguiria fazer Putin ceder um pouco mais se a Índia parasse de comprar o petróleo? Ele não quer destruir Putin. Ele quer negociar um acordo, mas sabe que precisa pressionar Putin para conseguir isso. Ele quer isso, mas não pode ser visto pedindo, porque isso violaria a negação. Ele não precisa disso. Ele está punindo o Sr. Modi. Então ele volta a isso. Isso funciona aqui dentro. Ele é um cara durão, Putin é o vilão, do jeito que ele é retratado neste país. O Sr. Trump, apesar de tudo que tentou, não conseguiu uma reavaliação de Putin. E isso também é simbólico. Ele está disposto a trabalhar com ele. Ele se encontra com ele, o traz para os Estados Unidos, algo simbolicamente significativo, mas depois precisa lidar com sua própria contradição ao agir como o durão que pune o Sr. Modi.
Porque os americanos, pensando nos asiáticos como pessoas inferiores, o que a maioria deles mais ou menos tem em mente, ficam muito incomodados com qualquer coisa que pareça súplica, pedido ou estar em uma posição de penitência. É preciso puni-los. Veja, o Sr. Biden foi melhor. Alguns anos de diferença. Ele se referiu publicamente a Xi Jinping como um bandido. Um bandido, você sabe, um criminoso comum. É isso que significa em inglês americano. O que você está fazendo? Ele teve que ser essa persona. Caso contrário, seus assessores lhe diriam: você acabou de perder 20% dos votos de que precisa para permanecer no cargo. Todo mundo aqui, inclusive Trump, está preso nas contradições de um império em declínio. Não sei como eles vão sair dessa. Realmente parece um fim de jogo aqui. Não existem mais boas soluções. Bem, quero agradecer a pessoas como você, que organizam confrontos honestos. Não se trata de eu estar certo ou errado sobre este ou aquele ponto, e isso vale para todos os seus convidados. Mas o que quero reconhecer em você é o valor de ter esse tipo de conversa. Tentar dar um passo atrás em relação a essa totalidade para poder dizer algo importante sobre ela, em vez de simplesmente tomar partido e repetir o que está na mídia. Eu concordo. E acho que essa é uma das consequências, não apenas do declínio dos Estados Unidos, mas do Ocidente político como um todo, a obsessão crescente em manter as narrativas. Vejo a liberdade de expressão realmente sendo sufocada à medida que fatos e a realidade objetiva atrapalham a narrativa. Enfim, Richard Wolff, muito obrigado. É sempre um grande prazer conversar com você. O mesmo é. Im Berthevort Spitz Drag.